Calorosas saudações, e muitas vezes as pessoas enervam-se no Parlamento, andam para lá aos gritos e afins uns com os outros, mas eu nunca vi ninguém a exaltar-se ou a ficar mais nervoso por colocar like neste vídeo, meus amigos. Portanto, pela vossa tranquilidade, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 110 mil subscritores. Já não falta tudo, e partilhem também nas vossas redes sociais e afins, essas coisas todas. E relembro também, código Sousa10 na Prozis. Só uma nota muito rápida antes de começarmos aqui, porque isto foi um duelo muito interessante, apesar do elevado tom de voz e etc, mas muito interessante, quer entre André Ventura, quer entre Luís Montenegro. Só um pormenor agora no início. Hoje à noite é o primeiro debate, quer do Bloco de Esquerda, quer do Chega, nestas eleições europeias. Vão estar um contra o outro, representados por Catarina Martins e António Teixeira Correia. O link do debate, vamos estar a acompanhar ao vivo, está no primeiro comentário. Andam para baixo um bocadinho, está lá o link da live, metam like e essas coisas todas. Ora, sem mais demoras, vamos ver o momento de hoje entre André Ventura e Luís Montenegro. Foi épico. Mas diz o Sr. Primeiro-Ministro, não, classe média, vamos lá ver qual é o salário médio bruto em Portugal, 1.505 euros, 1.505 euros, 1.505 euros. Sabe qual é o alívio fiscal para alguém que ganha 1.500 euros, Sr. Primeiro-Ministro? 4,6 euros. Meus senhores, vamos lá ser sérios com os portugueses. Os senhores não têm nenhum alívio fiscal. Os senhores o que têm é um remendo fiscal fraudulento que quiseram vender aos portugueses. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu vou-lhe dizer aqui cara a cara, não vale a pena mandar outras pessoas falar comigo ou falar com o Chega, não vale a pena. Vou-lhe dizer porquê. Porque o Chega nunca fará nenhum acordo, nunca fará nenhum entendimento que não tenha esta premissa como básica. Quem ganha menos tem que ser mais beneficiado, porque os ricos safam-se a si próprios, não precisam de nós para os safar. Os ricos safam-se a si próprios. Só uma coisa nesta primeira intervenção do André Ventura. Em primeiro lugar, ele tem toda a razão na primeira parte do discurso, quando diz que o alívio fiscal do PSD, na verdade, não é um alívio fiscal, é um remendo fiscal. E, na verdade, eu não sei os números em específico, mas eu creio que ele aqui estava a falar dos rendimentos de quem ganha 1.500 euros brutos. Para rendimentos inferiores, até aos 1.500 euros brutos, eu não sei até que ponto é que esse valor da redução de 4,6 euros até é mais pequeno, ou seja, o que lhe ainda dá mais razão ao André Ventura na crítica que faz ao alívio fiscal do governo, que na verdade não era assim tão diferenciado do que o PS apresentou já para 2024, inicialmente com António Costa. E, portanto, aqui ele tem razão. Onde eu discordo um bocado, e eu acho que ele também deveria discordar, era na questão da crítica que faz aos ricos. Os ricos safam-se sozinhos e etc. Eu não gosto deste discurso divisionista entre ricos e pobres. E atenção, eu estou à vontade para falar, eu vivi numa zona socialmente pobre e, portanto, este divisionismo entre pobres e ricos não é correto, até porque no modelo económico do Chega é defendida uma taxa única de IRS. E nessa taxa única de IRS, mesmo que pobres, ou mais ricos, ou mais classe média, ou menos classe média, paguem mais em termos quantitativos, a percentagem é a mesma. Mas essa mesma percentagem, vamos imaginar a 15%, para quem ganha 1.000 euros, é menos do que para quem ganha 10.000 euros. Vamos imaginar quem ganha 1.000 euros, não é assim que funciona, atenção, porque existiria uma isenção até 800 euros, mas quem ganha 1.000 euros paga 15% disso, que seriam 150, quem ganha 10.000 pagaria 1.500. Não é? Portanto, é uma coisa completamente diferente e eu não aprecio muito este divisionismo de narrativa, embora factualmente falando, na questão do remendo fiscal ele tenha razão. Os ricos chafam-se a si próprios. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, são duas perguntas. Saúde e IRS. Eu sei que a linha de Cascais está chateada, mas aguardem um pouco. O que eu lhe peço, Sr. Primeiro-Ministro, é IRS e saúde. Deixe-se de conversa e dê uma resposta aos portugueses. Quem nos está a ver, é isso que quer saber. O Sr. Deputado tem formação e até tem percurso profissional na área da fiscalidade. Sabe muito bem que o IRS é ele próprio um imposto progressivo. E também sabe que a proposta que nós apresentámos ao Parlamento é também ela progressiva. Ela tem naquilo que é a diminuição global em cada um dos escalões, uma diminuição mais acentuada nos rendimentos mais baixos e menos acentuada nos rendimentos mais altos. Eu aqui, relativamente ao que o Luís Montenegro diz, ele não deixa de ter razão, só que a mudança é ridícula, é minúscula, não é? Portanto, a redução pode ser 4 euros em quem ganha 1.500 euros brutos, mas depois é que é 2,5 euros em quem ganha 2.500 euros brutos.
É essa a diferença, não é? Até porque quem ganha 2.500 euros brutos ainda é considerado classe média em Portugal, não é? Portanto, não é considerado rico, aliás, muito longe disso, ainda para mais se viver nas grandes zonas urbanas de Lisboa e do Porto, onde o custo de vida é elevadíssimo. E há outra coisa em que ele toca aqui, indiretamente faz uma crítica ao Chega. Eu mencionei a questão da taxa única de IRS anteriormente, mas é uma crítica infundada, no sentido em que ele diz que o IRS é um imposto progressivo, que é verdade, é um imposto direto, a nomenclatura é exatamente a mesma, significa a mesma coisa, direto ou progressivo, mas há aqui um pormenor, é que quem apresenta uma taxa única de IRS, mesmo que a taxa seja única, ela própria também é progressiva, porque quer, por exemplo, o Chega ou a Iniciativa Liberal, ambos propõem a isenção do pagamento de IRS, pelo menos até ao salário mínimo. Ou seja, passam a haver duas taxas. A taxa de isenção, que não paga nada, e a taxa dos 15%, ou 12%, ou 20%, seja o que for. Portanto, factualmente, o Luís Montenegro está errado aqui. Qual é a diferença da proposta do Governo para errado no contexto factual, porque o que ele propôs é verdade. Atenção, temos que ser justos também. a proposta do Partido Socialista, que está de resto constante do orçamento do Estado em vigor? É que para o Partido Socialista os rendimentos suscetíveis de poderem ter uma moderação, um alívio do ponto de vista fiscal, têm um teto de 1.300 euros em termos líquidos. Eu pensava que o Chega era contra este socialismo, mas hoje estou a perceber-me que o Chega está muito mais próximo do Partido Socialista do que aquilo que parece. Claro, isto agora é não sei quanto tempo para palmas. Eu não diria que o Chega seja socialista, não é? O Chega tem alguma incoerência do ponto de vista económico nas suas propostas, porque tem uma redução fiscal elevada e um aumento de despesa pública elevado, não é? Portanto, os socialistas não propõem propriamente isto. Os socialistas propõem impostos elevados e despesa pública elevada também, mas compensam uma coisa com a outra. O Chega no seu programa tinha muita despesa pública, ao mesmo tempo que tinha uma redução de impostos, que é a principal fonte de receita do Estado, que depois, se não a tiver, não consegue efetuar despesa pública, o que pode levar as finanças de qualquer país à bancarrota. Portanto, tecnicamente não é correto, poderiam chamar-lhe incoerente ou qualquer coisa, mas o socialismo... Enfim, até é difícil definir, não é? Mas o socialismo não é. E eu até lhe digo mais, Sr. Deputado, eu estive a ver as vossas propostas e é muito curioso que, do ponto de vista dos princípios, a proposta que o Chega apresentou até não é muito desconforme com aquilo que são os objetivos do Governo. Depois é evidente que, à sua boa maneira, é um mãos largas, portanto, é tudo em dobro, porque há dinheiro para tudo. É a sua forma de estar e de propor, eu respeito, os eleitores depois apreciam, mas, do ponto de vista da filosofia da intervenção na nossa legislação fiscal, o princípio até era relativamente coincidente. Só que o Sr. Deputado deixou-se enamorar por qualquer argumento que no Parlamento lhe tenham apresentado e hoje, efetivamente, tem uma política fiscal mais próxima do Partido Socialista do que do Partido Social Democrata. É aquilo que eu posso, e do CDS, é aquilo que eu posso concluir. Eu aqui terei de discordar. Obviamente eu já teci críticas à política fiscal do Chega, não é por aí, não é? Mas daí a dizer que é praticamente igual à política fiscal do PS, por amor de Deus, também temos que ser justos na crítica. É que o Luís Montenegro aqui poderia fazer uma crítica mais aprofundada relativamente à questão económica do Chega, mas perde-se ali na questão da comparação do Chega com o PS e etc, etc. Eu percebo por um ponto de vista comunicacional e mediático, mas não sei até que ponto é que isso passa propriamente a mensagem, porque em termos fiscais a matéria é um pouco mais difícil de compreensão para a opinião pública. A realidade é essa. O PS, por exemplo, não propõe taxas únicas de IRS e coisas assim do género, não é? Portanto, o PS não propõe isenções fiscais até um trabalhador jovem fazer ou prefazer 100.000 euros de rendimentos brutos nos primeiros anos de trabalho. Não é? Portanto, isso não é propriamente prática socialista. Porque, voltamos à mesma questão. PS e PSD, para todos os efeitos, a bem ou a mal, continuam a ser os partidos mais semelhantes um com o outro. Até prova em contrário. E não despreze, Sr. Deputado, não despreze as 300 mil famílias portuguesas que têm um rendimento que se enquadra no 6º escalão do IRS. Isto é verdade, não tem razão. Porque é verdade que nós também propusemos uma descida no 7º e no 8º escalão, mas são muito residuais. Onde ela tem alguma substância é no 6º escalão. E a pergunta que eu lhe devolvo é esta. O Sr. Deputado, o Chega, entendem como o Partido Socialista que o alívio da carga fiscal deve incidir apenas até ao 5º escalão, ou estão disponíveis efetivamente
para materializar uma descida para estes rendimentos que são classe média, são jovens que estão hoje a entrar no mercado de trabalho e que estão fustigados por dificuldades em todas as áreas das suas vidas e ainda têm que pagar impostos com uma carga fiscal que não é comparável com aquela que lhes é oferecida noutros países. Depois, Sr. Deputado, dizer-lhe que eu agradeço a sua curiosidade, por um lado, e o seu nível de exigência com este Governo. Sinceramente, agradeço-lhe. Só alguém que confia muito na capacidade deste Governo poderia pedir-lhe que em 30 dias apresentasse um programa de emergência transversal para o nosso sistema de saúde que não foi levado a cabo em 3.050 dias. O Sr. Deputado André Ventura está mais uma vez mais socialista do que os socialistas. Portanto, novamente a comparação, não é? Mas isto é referente, o André Ventura antes tinha referido, não sei se recordam, mas o Luís Montenegro disse que em 60 dias, após a tomada de posse como Primeiro-Ministro, iria apresentar um plano para reestruturar o SNS e a saúde em Portugal. O Luís Montenegro tomou posse no dia 2 de Abril, se eu não estou em erro. Hoje é dia 15 de Maio, não é? Se não estou em erro, hoje é 15 de Maio. Portanto, já passou um mês e meio. Significa que o Luís Montenegro, neste momento, tem cerca de 2 semanas, mais ou menos, para apresentar o seu projeto ou o seu plano de recuperação para a saúde. Tem 15 dias. E, portanto, a crítica aqui do André Ventura faz sentido relativamente ao Luís Montenegro. Tinha até 60 dias, tem 2 semanas ainda. Eu, pelo menos, não o caio em cima, pelo menos daqui até 15 dias. Mas se daqui a 15 dias o plano não estiver apresentado, é um tiro no pé autêntico do PSD e do Governo. E aí, meus amigos... O Sr. Deputado André Ventura tem hoje, para com o Governo, uma atitude que é muito difícil de compreender, à luz daquilo que foram os princípios que enunciou na campanha eleitoral. Mas, enfim, as coisas são o que são. Sr. Deputado, só vai ter de esperar mais 2 semanas no máximo. Portanto, eu garanto-lhe, daqui a 2 semanas, não se tornou mais... Portanto, daqui a 2 semanas temos o plano, não é? Portanto, daqui a 2 semanas, estamos à espera. Hoje é dia 15, até dia 29, dia 30, vamos dar o desconto de 15 dias, que até dia 30... Luís Montenegro tem que apresentar o programa. Estamos à espera. Próximo nem do PS, nem do PCP, nem da Iniciativa Liberal. Ó Sr. Primeiro-Ministro, o Chega tornou-se próximo dos portugueses. Dos portugueses. Destes portugueses. Está a ver? Estes portugueses que se levantaram quando o senhor começou a falar, está a ver? Estes portugueses aqui, quando ele começou a falar. Está a ver? E agora sentaram-se novamente. Sentaram-se novamente. Pararam, olha, está a ver. É assim, eu chego a isto. Está a ver? Pararam ali, está a ver? Pararam. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, é o que é. A vida é o que é. E nós devemos ver assim. Obrigado. Ele tecnicamente não pode fazer isto, mas é um momento giro, é um momento engraçado do ponto de vista parlamentar e mediático, isto é giro. Sr. Deputado, eu vou interromper neste momento. Tecnicamente não se pode falar com as galerias. Eu vou interromper. Portanto, chavascar lá dentro. O André Ventura ali em baixo, não sei se repara, está a falar com as galerias, acho eu, não sei com quem, mas está a falar com as galerias. Continuam a usar partes entre a bancada do Chega e do PSD? Eu até vou consultar o regimento, mas não, porque é assim, os deputados falam para os outros deputados, não falam para as galerias, nem para o público. E como o senhor... Obrigado, agradeço as palmas, mas não é para ter palmas, é unicamente para mantermos aqui o decoro democrático, que creio que beneficia a todos e beneficia também a imagem que damos a quem nos está a ver. Por isso. E a malta a gritar lá atrás, isto é surreal. Só antes disto continuar, mais pontos ganhou o Aguiar Branco, que me está a surpreender como Presidente da Assembleia da República. Porque ele foi esperto.
Ele tem que interromper aqui, ok? E não é por ser o André Ventura que ele interrompe, ok? Porque pelas leis do regimento e pelas regras do Parlamento, os deputados só podem falar entre eles, ok? Ou com o Presidente, ou com os vice-presidentes, ou com os secretários da Assembleia, não podem falar com as galerias, ou seja, com as pessoas que estão a assistir à sessão parlamentar no plenário. Isso é proibido e, portanto, ele teria que intervir, que fosse qual fosse o deputado, não é? Mas foi muito esperto, no sentido em que, para isto não se mediatizar como uma questão estilo Santos Silva, em que o Santos Silva interrompia constantemente o André Ventura por tudo e por nada, quando lhe começam a bater palmas, o Aguiar Branco é esperto e diz: eu não quero as palmas, agradeço e tal, mas não quero isto é só por uma questão laboral, de trabalho e não sei o quê. Muito profissional e imparcial. Portanto, os meus parabéns aqui a Aguiar Branco, soube lidar bem com a circunstância e não gerar mediatismo à volta disto. Não sei se vai ser capitalizado como tal, mas aqui percebe-se que não é a intenção dele, e a meu ver bem. Por isso, creio que o Sr. Deputado André Ventura compreende exatamente aquilo que estou a dizer, portanto pedia que se houvesse abstenção desse tipo de diálogo para as galerias. Compreendo perfeitamente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente da Assembleia, e estou a par do regimento, mas o povo português entusiasma-me demasiado para eu sentir esta enorme entusiasmo do povo português. Ele sabe que não pode, não é? Mas foi bem respondido. Sr. Primeiro-Ministro, desculpe-me olhar para cima outra vez, mas olhe para estes homens e mulheres na cara que foram injustiçados e diga-lhes que não vai fazer nada por eles. E diga-lhes que não vai fazer nada por eles. É que todos os dias é polícias descontentes, professores descontentes, profissionais médicos descontentes, oficiais de justiça. Eu não sei quem é que o senhor agradou nos últimos 30 dias, provavelmente só à sua família e ao seu partido, porque a mais ninguém. Então desculpe perguntar-lhe isto. O que é que vai fazer pelos polícias e pelas forças de segurança? Hoje era um bom dia para deixar um compromisso neste Parlamento, em vez de pôr metade da bancada só a acenar com a cabeça. Obrigado. O André Ventura coloca aqui questões interessantes, não é? Embora eu acho que não se possa incutir todas as culpas ao Luís Montenegro de todo o estado da função pública em que a função pública está neste momento, quer sejam os polícias, os professores, etc. Houve decisões que o Luís Montenegro já tomou que foram péssimas. A questão do IRS, para mim, enfim, a questão da Santa Casa, a questão da PSP, enfim, há aqui algumas situações que pelo menos merecem ser questionadas. Agora, eu pelo menos, do meu ponto de vista, em 30 dias, 45 dias, não é? Eu acho que não é tempo suficiente. O André Ventura está a fazer o papel dele, e bem, não é? Porque quando o Chega, neste momento, ganha mais mediaticamente e até a nível eleitoral, estando na oposição, do que propriamente como uma bengala governamental, como o CDS foi, e por isso é que temporalmente o CDS se desvaneceu no tempo. Portanto, isto estrategicamente é bem jogado por parte do André Ventura. Agora, eu pelo menos não consigo culpabilizar, percebo que é jogo político, é perfeitamente normal, mas culpabilizar o Luís Montenegro por tudo isto a 100%, obviamente, tem alguma responsabilidade, mas a meu ver é pouca ainda, porque só está há 40 dias no governo. E, portanto, vamos ver daqui para a frente. Para mim, a prova de fogo é o plano para a saúde daqui a 15 dias. Ele disse que o ia fazer, portanto, já me desiludiu no IRS, tirando o IRS jovem, que isso aí é bom, mas no resto do IRS, péssimo. Agora vamos ver na saúde o que é que acontece. Permita-me que lhe comece por dizer que não tenho sobre mim próprio o culto da personalidade que o Sr. Deputado tem sobre si. Admito que nestas galerias estejam cidadãos portugueses que votaram em várias forças políticas e admito que todos os 230 deputados que aqui estão, mais os membros do Governo que aqui estão também, tenham uma relação de proximidade grande com todos os portugueses. Mas quero lhe dizer uma coisa, se o critério que Vossa Excelência utiliza para aferir a proximidade entre os políticos e o povo é o critério dos votos, então aquele que nesta Câmara tem mais legitimidade para ser próximo sou eu, não é o Sr. Deputado. Foi bem respondido aqui. Aqui foi bem respondido. Em votos, é o líder da coligação que ganhou as eleições. Até o Ventura admite aqui foi bem jogado pelo Luís Montenegro, até o próprio Ventura admitiu, fez o gesto, mas só que um pormenor é que o Luís Montenegro faz este compasso, não é? Como o PSD se estivesse sendo um partido em ascensão eleitoral, obviamente foi o partido mais votado, é verdade, mas o PSD, que não se esqueça, que não ganhou estas eleições por ter mais votos do que o PS. Simplesmente perdeu mais votos, ou perdeu menos votos do que aqueles que o PS perdeu. Porque o número de deputados do PSD e do PS continua a ser exatamente o mesmo. Curiosamente, e quase ironicamente, quem fez o PSD ganhar as eleições de um ponto de vista de quantidade parlamentar foi o CDS.
Parece irónico, não é? Porque o CDS, pronto, alegadamente, não é? Já não existe um ponto de vista eleitoral, não é? Mas foi o partido que tecnicamente fez o PSD ganhar as eleições porque foram coligados e deu 2 deputados que dá ao PSD / CDS 80, e se não fosse o CDS eles não ganhavam. O que não deixa de ser engraçado e irónico ao mesmo tempo, não é? Mas, enfim. Numa altura em que o PS também se vai manifestando porque tem exatamente o mesmo número de deputados do que o PSD. E tenho respeito pelos momentos em que as forças partidárias ganham mais apoio popular e aqueles momentos onde perdem. Vai acontecer a todos. Assim, talvez esteja numa trajetória ascendente, que um dia vai também ser descendente. Não sabemos quando. Logo se verá. Há uma coisa que o Sr. Deputado tem de convir. Já se tem enganado algumas vezes. Quando há cerca de mais ou menos um ano, eu numa entrevista disse que não faria um acordo de governação consigo, o Sr. Deputado disse que até ao final daquele ano os estudos de opinião iriam mostrar que o Chega ia ultrapassar o PSD, ia passar para a frente. Foi um desejo que emitiu como uma profecia, que era uma inevitabilidade, mas olha que não teve razão, e a proximidade do povo português continuou a ser ao PSD e ao CDS nesta coligação, facultando-lhes uma vitória eleitoral que nos permite estar hoje aqui a governar. Isso que fique muito claro, por mais números que o senhor faça com os cidadãos que querem vir assistir a estes debates. Factualmente falando, ele não deixa de estar correto, mas contextualmente analisando, o Luís Montenegro demonstra aqui uma confiança que eu se calhar não tinha tanto para estar a dizer este tipo de coisas. E não é nada de questão ideológica ou partidária, isto é apenas uma questão da análise conjuntural em Portugal neste momento. Porque, efetivamente, o Chega está num contexto de ascensão, mas o próprio contexto social permite que partidos como o Chega ou o Chega tenham ascensões mais facilmente do ponto de vista eleitoral do que propriamente partidos do Bloco Central, como é o caso do PSD. O PSD francês, entre aspas, o partido do Charles de Gaulle, por exemplo, em França, tem uma representação mínima de menos de 10%. E normalmente o que acontece lá fora, normalmente acontece aqui em Portugal passado anos ou décadas depois. Portanto, tendencialmente falando, e por esta questão da política cultural de proximidade, eu, se fosse ao Luís Montenegro, alterava qualquer coisa dentro daquilo que é o funcionamento do PSD antes de dizer este tipo de coisas. Eu não estou a dizer que o Chega vai ultrapassar no futuro ao PSD ou que o PSD continua à frente do Chega. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que, de um ponto de vista da análise dos países próximos a Portugal, de um ponto de vista cultural e geográfico, os PSDs desta vida, muitos deles, acabaram por desaparecer. Porque não se adaptaram à política daquilo que era a nova direita ideologicamente falando. Não o partido, mas em termos de ideário. Portanto, é bom que o Luís Montenegro tenha noção disso. E que o Luís Montenegro também tenha noção que na mesma altura em que o PS perdeu quase 50 deputados, o PSD ganhou 1. Ou seja, enquanto o seu maior rival perdeu 40 e tal, não é? 42 deputados, à volta disso, perdeu 42 deputados, o PSD só conseguiu ganhar 1. Grave, não é? Grave. E deixe-me dizer-lhe sobre a questão das portagens. Sobre a questão das portagens, eu percebi que o Sr. Deputado perdeu aqui imenso tempo e teve alguma dificuldade em justificar-se. Aliás, eu estava aqui até um bocadinho, agradado com a circunstância do Sr. Deputado estar com dificuldade, porque é difícil, de facto, justificar aquilo que foi o seu comportamento nesse domínio. Mas deixe-me dizer-lhe que nós temos sobre esse assunto uma visão, que depois também falarei, sobre as polícias, de responsabilidade. Sim, é preciso tratar com discriminação positiva os territórios de baixa densidade, mas também é preciso ter uma política transversal de mobilidade, de transportes, e falaremos brevemente sobre isso. Sobre a questão das polícias, dizer-lhe o seguinte: nós estamos à mesa das negociações, neste momento, estamos com lealdade, com franqueza, com frontalidade, a poder estabelecer um compromisso. E vamos respeitar aqueles que são os legítimos representantes das polícias, que são as suas organizações sindicais e associativas. Não é o Sr. Deputado, que o Sr. Deputado gosta de se apresentar como tal, mas o Sr. Deputado não é o representante das polícias portuguesas. Acho que aqui as duas coisas, a crítica que o Montenegro faz aqui ao André Ventura e ao Chega, no caso, é sobre a infiltração partidária nas Forças Armadas e etc, etc. Eu não sou grande fã disto, da infiltração partidária, seja de partido for, em forças militares ou forças de segurança, seja o que for, porque acho que isso pode trazer consequências pejorativas ao país de um ponto de vista de segurança interna, mas as forças de segurança e as forças militares, se calhar hoje em dia, têm muita simpatia com o Chega pelo abandono que existiu por parte do Bloco Central, ao que o PSD também fez parte desse mesmo abandono.
pela falta de satisfação de necessidades individuais, privadas, coletivas e públicas dessas mesmas comunidades profissionais e laborais. Portanto, é normal que exista uma maior simpatia perante estes partidos políticos. Agora, concordo com a parte da não infiltração, isso é verdade, mas é normal que a simpatia exista também por culpa do PSD. O Primeiro-Ministro diz que teve mais votos e que não é não. Se calhar por isso é que teve a vitória mais curta de sempre da história da democracia. Já foi por isso. Que não conseguiu ter uma vitória diferente da de Rui Rio, porque andou com conversa, ai, não é não. E agora, propostas aprovadas no Parlamento, zero. Não é não e zero coisas aprovadas no Parlamento. Sr. Primeiro-Ministro, nós somos diferentes nisso. Eu colocaria o país primeiro e o ego a seguir. O Sr. Primeiro-Ministro coloca o ego primeiro e o país a seguir. Essa é a diferença. Eu aqui tenho que ser justo na análise. Como sabe, eu defendo o André Ventura quando tenho que defender, defendo o Luís Montenegro quando tenho que defender. É dizer o que é que está correto e o que é que está errado, pelo menos na minha interpretação. O Luís Montenegro, quando disseu o não é não era relativamente a questões governamentais, ou seja, a parcerias de governo. No caso em concreto, as propostas que são apresentadas no Parlamento, o não é não se aplica aí, não é? Porque o Luís Montenegro e o PSD disseram nós negociamos com toda a gente. Que foi uma coisa diferente do que o António Costa fez. O António Costa, obviamente, que não se coligava com o Chega no governo, mas isso era óbvio, mas o António Costa, além disso, ainda disse nós negociamos com toda a gente, menos com o Chega. Ora, o que o PSD disse não foi isso. O PSD disse nós negociamos com toda a gente, desde o Chega ao Bloco de Esquerda, o que significa que a negociação acontece dentro do espaço do plenário, dentro da Assembleia da República. Portanto, o não é não estende-se às questões de governo, não às questões de aprovação de projetos de lei ou projetos de iniciativa parlamentar. Portanto, são coisas diferentes aqui. Essa é a diferença que as pessoas conhecem e sabem. Mas eu tenho uma última pergunta para si, Sr. Primeiro-Ministro, e gostava que respondesse com brevidade. Imigração. É que o Sr. Primeiro-Ministro disse que não queria portas escancaradas, mas isto continua uma balbúrdia de todo o tamanho, com pessoas a entrar de qualquer maneira, sem qualquer critério e regra. Diga-me lá, olhos nos olhos, o que é que vai fazer? Porque se é para fazer o mesmo que o deputado Pedro Nuno Santos faria, então honestamente não vale a pena fazer muita coisa. Ou nós controlamos a imigração, ou isto é uma balbúrdia a céu aberto que eu não vou tolerar e que o Chega não vai tolerar. Obrigado. André Ventura a subir o tom mais uma vez e a tocar num tema. Por acaso estou curioso para ver o que é que o Montenegro responde no tópico da imigração, que acho que agora é o mais importante, tendo em conta que vem eleições europeias e isso é o tópico fulcral nuclear do tópico. Portanto, o Ventura aqui, bem, no sentido de colocar o Montenegro entre a espada e a parede com um tópico sensível, pelo menos nas hostes do PSD. Estou curioso para ouvir a resposta. Uma que lhe é caro, a questão da imigração, a dedicar partes, já lhe restam poucos segundos para responder ao Primeiro-Ministro sobre a questão dos imigrantes e do acolhimento de imigrantes em Portugal. Tem uma concepção da responsabilidade do exercício das funções políticas e parlamentares que é muito peculiar, porque para si, a partir do não é não, justifica tudo aquilo que são os seus posicionamentos sobre os assuntos que dizem respeito à vida das pessoas. Eu acho isso intolerável do ponto de vista político. Acho isso mesmo infantil e imaturo. Não está à altura da responsabilidade de representação dos interesses das Obrigado, pessoas. Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, o Luís Montenegro aqui diz com hipérbole, enfim, uma grande hipérbole, depois utilizar a questão do infantil e imaturo. Meu amigo Luís Montenegro, isto é aproveitamento político, da mesma forma que o Luís Montenegro faz aproveitamento político. E atenção, eu posso condenar eticamente e moralmente o aproveitamento político, mas isso também é aproveitamento político da minha parte, não é? Mas a realidade é que é, não é? E eu já distingui aqui a questão do não é não, e isso aí é verdade, e ele tem razão na crítica que faz. E agora o Primeiro-Ministro aplaudido de pé por PSD. Atenção, o Pedro Pinto ali a rir-se. Do não é verdade na questão parlamentar, na questão governamental é verdade, mas são duas coisas diferentes. CDS por chamar de infantil e imaturo. Isto é só para dizer. Isto antes não acontecia. Isto hoje é muito mais giro. Isto é muito mais giro assim. Sr. Primeiro-Ministro. Para de muita palma, eu percebo. O Sr. Primeiro-Ministro tem mais 6 segundos por causa das palmas, mas pedia-lhe o favor que terminasse. Em 6 segundos, partidos dentro da polícia, não, obrigado. Imigração, vamos mudar regras brevemente. Obrigado. Estou curioso para ver. Mais um sinal dado. E termina aqui, por acaso estou curioso para ver. Portanto, o que é que retiramos deste debate? Aqui várias ilações, só aqui para tentar resumir, porque isto ainda são 14 minutos, este vídeo que reagimos aqui. Conseguimos tirar aqui algumas ilações interessantes. Primeiro,
O André Ventura e o Chega querem claramente colocar-se de um ponto de vista de oposição ao Luís Montenegro, a meu ver, de um ponto de vista estratégico, bem, se bem que há ali algumas arestas a limar, nomeadamente a questão da argumentativa do não é não. É um jogo mediático arriscado, porque há muita gente que pode compreender que são coisas diferentes, a questão da coligação governamental e a questão da índole parlamentar, portanto, a meu ver, é arriscado, mas de um ponto de vista estratégico parece-me bem que o Chega o faça, a distanciar-se do PSD, ou pelo menos tentar fazê-lo. O Luís Montenegro está sob alguma pressão, no sentido em que já prometeu que nos próximos tempos, não disse quando, mas vai apresentar planos e alterações para a imigração a nível legislativo e tem 15 dias, dito por ele, para apresentar um programa de reestruturação para a saúde em Portugal. E desse ponto de vista, não sei até que ponto é que vai ser fácil, porque já há muita polémica em redor do Luís Montenegro. Não acho que seja de perto nem de longe tão grave como foi o início do António Costa, com não sei quantas demissões dentro do governo, mas são coisas que não abonam a favor dele. É a questão do IRS, que foi aqui referida em larga escala já ao longo do vídeo, foi a questão da PSP, a Santa Casa, temos agora a questão da saúde, a imigração, vamos ver agora o resultado nas eleições europeias, portanto eu só aqui listei 5, 6 fatores que podem ser prejudiciais para Luís Montenegro. No entanto, é de louvar também o sentido de que Luís Montenegro, de um ponto de vista de resposta parlamentar, está bem treinado. Está bem treinado. É melhor, bastante melhor do que António Costa em resposta a nível parlamentar e etc. E a retórica dele é boa. Mais formal, mais institucional e é interessante. André Ventura também, num estilo diferente, mas claramente nota-se ali a experiência, quer de um lado, quer do outro. Do André Ventura, mais a nível parlamentar e de liderança partidária, mas do Luís Montenegro é giro porque ele já tinha sido líder da bancada parlamentar do PSD entre 2011 e 2015 e nota-se que há ali uma... Enfim, nota-se que há ali treino, não é? Portanto, mas é normal, isto é só de um ponto de vista mais estético, comunicacional. Meus amigos, este foi o vídeo. Digam-me agora vocês a vossa opinião. Eu deixei aqui a minha explanação, as minhas opiniões, do que é que concordava, não concordava, de um lado, do outro. Deixem agora a vossa opinião. Acho que este foi um momento televisivo brutal. Portanto, façam comentários brutais. Agradeço imenso. Metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 110 mil subscritores. Partilhem nas vossas redes sociais. Relembro que hoje há debate entre Chega e Bloco de Esquerda. Começamos às 9, um bocadinho antes. O link vai estar no primeiro comentário aqui do vídeo. E ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.